que ontem eu já tinha deixado as respostas para você. Essas respostas aqui, elas foram geradas usando um código em Python, que no final da aula eu vou mostrar como que eu fiz para corrigir usando isso aqui. E também aproveito para convidá-los a entender um pouco mais da aula, vou explicar um pouco mais sobre isso também. Mas vamos lá, vamos ao que interessa nesse momento, que é a matemática financeira. Então, esse simulado ele é fruto de uma prova anterior, até para que vocês tenham aí noção de como que eu aplico uma prova, quando eu aplico prova, para ter uma noção aí do grau de dificuldade, que tipo de questão, que tipo de conteúdo eu costumo cobrar nas provas. Então, essa primeira questão é uma questão bem simples. Então, nessa prova ela teve um valor menor do que as outras questões, olha só, 2 pontos. E o objetivo aí era calcular a taxa de juros. E a gente pode fazer isso manualmente, ou pode fazer isso usando o HP12C. Lembrando que todas as questões obedecem ao regime composto de capitalização. E se a gente for pensar em termos de fórmula, a fórmula ou a álgebra para se calcular a taxa no regime composto é essa daqui. Taxa de juros, que é o nosso I, é igual a raiz enésima do valor futuro sobre o valor presente menos 1. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de valor futuro, valor presente e do número de períodos de capitalização. Então, vamos lá, vamos separar as informações aqui. Qual é o valor presente? Qual é o valor futuro? E qual é o número de capitalizações? Porque com essas informações a gente pode aplicar a álgebra, pode fazer o cálculo aqui. Então vamos lá. Após um ano investido, então aqui nós temos o prazo, isso ainda não é o N, um certo valor presente, um certo valor presente qual, né? Triplicou. Considerando o regime composto de capitalização, calcule a taxa mensal de juros nesse contexto. Então, olha só, eu quero uma taxa, o I mensal, e o prazo foi de um ano. Um ano com uma taxa mensal, essa taxa vai acontecer quantas vezes? Uma taxa mensal acontece 12 vezes no ano, então nós temos 12 períodos de capitalização. Então, já dá para descobrir aqui que o N é 12. Por que o N 12? Porque o N é a resposta da comparação do período da taxa, que é mensal, com o prazo, que é um ano. Um ano tem 12 meses, logo, o N é igual a 12. Beleza? E aqui eu não dei um valor presente. Então, que valor presente que a gente usa? Qualquer um, desde que o valor futuro seja o triplo, porque eu dei a relação entre presente e futuro. Então, se o valor presente for 1, o valor futuro tem que ser 3. Se o valor presente for 10, o valor futuro tem que ser 30. Então, não importa qual seja o valor presente, desde que o futuro seja 3 vezes esse valor. Então, vou usar o valor presente 1 e o valor futuro igual a 3. Mas poderia ter usado o valor presente 3 e o valor futuro 9, que é o triplo de 3. O resultado seria o mesmo, porque o que vale aqui é a proporção. Notem que quando eu divido o valor futuro por valor presente, independente de quanto seja o valor futuro ou presente, essa relação vai dar sempre 3. Esse número, esse quociente é 3, porque um é o triplo do outro. Então, aqui nós temos a raiz enésima, que na verdade é uma raiz de 12 períodos, da relação do valor futuro, que é 3, sobre o valor presente, que é 1, menos 1. Menos 1 fora da raiz. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa raiz de 12 períodos do número 3, e o que der menos 1. Raiz de 12 períodos é a mesma coisa do que 3 elevado a 1 sobre 12. Por que 1 sobre 12? Porque a raiz enésima de um número é a mesma coisa que esse número elevado a 1 sobre n.
Então, é muito simples isso. Uma propriedade da potenciação. 1/12. E aí, isso aqui, a gente faz menos 1. Então, vamos fazer essa continha na calculadora sem as funções financeiras? Então, como que a gente faz essa conta? 3 elevado a 1/12 menos 1. Então, o 3 é a base. Eu digito 3, Enter. E o expoente vai no yx, que é 1/12. Eu posso fazer 1, Enter, 12, divide e elevar. Ou posso fazer um atalho, tem a tecla 1/x. 3, a base Enter, 12, 1/x, porque é 1/12, e elevo. Vai dar o mesmo resultado. Então, esse pedaço dá 1/10. Agora eu vou fazer menos 1, 1 menos, vou chegar em 0,10, que na verdade está arredondado para 2 casas. Se eu quiser 4 casas, eu dou um F4, por exemplo, 0,0959. Só que isso está na forma unitária, 0,0959 vezes, e aí eu ponho 2 casas, F2, 9,59% ao mês. Esse é o jeito matemático. Esse jeito aqui, ele não exige que você saiba usar HP 12C. Você pode usar outra calculadora. Eu usei a 12C porque é a calculadora que eu tenho disponível aqui. Agora, uma outra forma é usar as funções financeiras. Notem que eu tenho o valor presente, FV, e tenho o N, que para HP é N mesmo. Então, se eu informar N, valor presente, valor futuro, eu posso pedir o I, que é a taxa de juros. Então, primeiro eu preciso abastecer a calculadora com 3 informações, que nós já temos, valor presente, valor futuro e N, e pedir o I. Só que a gente precisa ter um cuidado, senão a gente pode gerar um erro. Olha só, vou forçar esse erro aqui, ó. 3 é o valor futuro, então eu aperto 3FV. 1 é o valor presente, eu aperto 1PV. 12 é o N, aperto 12N e peço o I. Ele deu erro 5. Por que deu esse erro 5 aqui? Porque na HP, quando coloco 2 valores monetários, como PV e FV, por exemplo, ou PV e PMT, ou PMT e FV, sempre que eu coloco 2 valores de dinheiro, um desses 2 precisa ser débito. E a calculadora entende isso como débito, ou entende o débito como um sinal negativo. E aqui eu coloquei tanto o PV como o FV positivo. Eu preciso deixar um dos dois, apenas um dos dois negativo. Então, vou deixar o FV. 3 CHS FV e com I. 3 é um débito. 1 PV, 12 N, e aí eu aperto o I. Qual é a resposta? 9,59% ao mês. A mesma resposta que a resposta matemática. Olha que bacana então, né? Então, recapitulando, como que eu faço na HP 12C? Ou na HP 12C. Como que eu faço isso aqui na 12C? Eu coloco FCLX para limpar a memória dela, belezinha. 1 PV, posso colocar o PV primeiro. 3 CHS FV, 12 N, e por último peço o I. E aí isso vai dar 9,59% ao mês. Essa é a taxa de juros. Então, essa é a resposta detalhada da HP 12C. Então, nós temos aqui a resposta matemática e a resposta 12C, que obviamente tem que ser a mesma. Então, o que eu vou cobrar aqui? Não me importa se você vai fazer pela 12C ou se você vai fazer pela fórmula. Eu vou cobrar essa interpretação. Como você lê um enunciado, separa as variáveis
e aplica a técnica que você precisa aplicar para gerar uma resposta, né? Eu poderia ter usado isso em Python, por exemplo. Olha só, aqui eu criei um código em Python que recebe do usuário o N, o valor presente, o valor futuro, e calcula a taxa e dá a resposta. Então, olha só, o mesmo exercício eu colei aqui em cima, né? Número de períodos, que é o N, 12, Enter. Valor presente, que é o nosso PV, 1. Valor futuro, 3. Taxa de juros, 9,59% ao mês. Olha só, se eu tivesse mudado para 3 PV e 9 FV, teria dado o mesmo resultado. 12 períodos. Agora eu vou chamar o PV de 3, o FV de 9, que é 3 vezes o valor, e ele dá os mesmos 9,59. Então, isso aqui é um artifício para quem sabe utilizar Python, que é uma linguagem de programação, que também pode ser feito. Para quem não sabe, Titio Douglas tem várias playlists e cursos de Python no YouTube. Essa é uma linguagem muito importante hoje. Vou falar bastante dela durante o curso. Já falei nas aulas presenciais e sempre vou colocar situações aqui para estimulá-los, pois é uma linguagem amplamente utilizada no mundo empresarial. E não só por quem é programador, tá? Cada vez mais os não programadores estão sendo incentivados a usar uma linguagem de programação, e o Python talvez seja a mais democrática delas. Legal? Então, pessoal, isso é a nossa primeira questão. Eu vou encerrar o vídeo aqui da primeira questão, porque conforme eu prometi, eu vou fazer um gabarito para cada questão. Então, vou colocar lá, questão número 1, simulado. Vai esse vídeo aqui. Daqui a pouco vem a 2, a 3, a 4, para que vocês assistam individualmente e tenham organização nos estudos. Valeu, até a segunda questão daqui a pouco, pessoal. Grande abraço.